Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez é um grande privilégio, estarmos com os irmãos. Um momento um pouco diferente, irmãos, daquele com o qual nós estávamos acostumados. Nós somos pegos nessa situação em que é aconselhável nós não nos reunirmos, irmãos, para evitar as aglomerações, por prudência, irmãos, não por medo. E amados, interessante que eu vindo para cá, pastor, irmãos, o meu coração ardia com este hino, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amados, hoje é um dia especial para nós cristãos, pois é o dia em que costumou-se que nós comemorássemos a Páscoa. Páscoa, meus irmãos, que significa vitória. Amados, esta é a melhor definição que nós podemos dar para esta palavra Páscoa. Páscoa é vitória, irmãos. E assim, irmãos, eu convido você a abrir comigo neste momento a palavra do Senhor. Nós vamos ler a carta de Paulo aos Efésios. Vamos abrir lá no livro de Efésios, irmãos. Amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, nós vamos ler dos versos 18 em diante. Amém, amados? A palavra do Senhor diz assim: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Senhor Deus e Pai, Deus de amor, Deus de infinita bondade. Deus amado, estamos aqui, Deus amado, para glorificar, para salmodiar ao nome santo de Cristo Jesus. Pai amado, te agradecemos, Deus querido, pois o teu filho não está morto na cruz do Calvário, mas antes, como nós cantamos aqui, ele ressuscitou. Pai amado, está sentado em sua glória à direita de Deus Pai. Deus amado, sabemos, Deus amado, que passamos por momentos difíceis, momentos, Pai amado, tribulosos, Pai amado, mas também sabemos na esperança que esta palavra nos dá, Senhor. A ressurreição de Cristo Jesus Cristo nos dá a esperança que nós poderemos crer no dia de amanhã. Pai amado, e no poder do Senhor nós te agradecemos e glorificamos a Jesus Cristo, nosso Deus que está sentado, Pai, digo mais uma vez, à tua direita, Pai amado, na glória. Amém. Amados, interessante que a ressurreição do Senhor, ela acontece para nos trazer um entendimento novo sobre determinadas situações. Queridos, até então, antes deste episódio maravilhoso, a cruz de Cristo, ou melhor dizendo, a cruz, ela tinha um significado exclusivo de medo. Quando as pessoas passavam por aquela comunidade e olhavam para os altos montes e viam uma cruz, a primeira coisa que via na mente daquela pessoa, amado, era medo. Era medo porque sabiam que aquele instrumento, aquele madeiro, servia para causar sofrimento, para causar a morte. Aquele povo, amado, ele vivia aprisionado neste sentimento de medo. Porque aquela cruz significava única e exclusivamente morte. Mas após a ressurreição de Jesus, amado, aquela cruz tomou um novo significado. Aquela cruz significa agora, meus amados, o fim para o medo. A cruz de Cristo, a cruz vazia, significa que o medo não nos para, amados. Embora nós estejamos vivendo um momento diferente, não é esta pandemia, nós não temos medo, amados. Interessante que conversando hoje com uma pessoa que me é muito próxima, essa pessoa me perguntou: e agora, Julinho, o que a igreja vai fazer? O que nós vamos fazer?
Eu falei com ela, nós vamos fazer aquilo que nós fazíamos antes, continuar, prosseguir, marchar, pregar o evangelho, ministrar o poder de Deus na vida das pessoas. E é isso que nós fazemos hoje aqui, amados. Estamos aqui para ministrar na sua vida, para ministrar na sua casa o poder de Deus. O poder de Deus que lança fora todo medo, amado. Não tenha medo, você não tem que ter medo, igreja. Nós temos que ser prudentes. Como servos do Senhor, nós temos que obedecer às leis. E a lei no momento fala que nós não podemos nos agregar. Mas isso não significa medo, irmão. Não, 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 não. Porque a igreja, na verdade, somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E isso nos garante vitória. O poder do Senhor garante vitória para a sua vida, amados. Nós lemos aqui Paulo falando que o mesmo poder com o qual Deus ressuscitou ao Senhor, Ele opera em nossas vidas. É este poder que foi ali, amados, e derrotou a cruz, que derrotou aquele significado de medo, de morte, ressuscitando ao Senhor. Este é o mesmo poder que atua na minha vida, que atua na sua vida, igreja. O poder de Deus lança fora todo medo. Não sinta medo, amado, porque o Senhor, Ele tem o controle do universo. Enquanto Ele tem controle do universo, Ele tem o controle da sua vida, Ele tem o controle das situações. O amor de Deus lança fora todo medo, amados. 1 Coríntios fala assim, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso parafrasear esse texto aqui, irmãos. Onde está, ó medo, a sua vitória? Onde está, ó incerteza, a sua vitória? Onde está desânimo, a sua vitória? A nossa vitória está em Cristo Jesus, que ressuscitou. É este dia que nós comemoramos a Páscoa. Meu querido, a cruz não teve poder para segurar o Filho de Deus. O pecado, o medo não tem poder para segurar você. O pecado e o medo não pode parar a igreja do Senhor, amados. Amados, há uma diferença entre aqueles que são vencedores e aqueles que não são vencedores. Essa diferença é a capacidade que essa pessoa tem de passar pelas lutas, olhando para o seu alvo, que é Jesus Cristo. Essa é a diferença, amado. Essa é a diferença, minha amada, entre aquela pessoa, o crente, o servo de Deus, que vai passar por este momento de pandemia. Meus irmãos, nós temos que tirar uma lição valorosa para nós, preciosa, deste momento. Como eu, Júlio, serei daqui a algum tempo, quando passar essa pandemia, irmãos? Como que você vai se colocar perante a Deus, perante a sociedade, quando este momento passar? Nós temos que tirar proveito deste momento, para podermos meditar na palavra do Senhor. Antes, amados, pessoas diziam, eu não tenho tempo, eu trabalho muito. Eu mesmo falava isso, eu sei dos nossos ativismos. Mas agora muitas pessoas estão em casa o dia inteiro, com tempo para buscar a Deus, para orar, para meditar na palavra do Senhor. E o que você tem feito neste momento, meu amado? Sejamos vitoriosos, amados, em Cristo Jesus, porque o Senhor nos delegou a vitória por meio da cruz do Calvário, amados. Jesus Cristo esteve naquele madeiro,
Ele esteve, mas não está mais. Ele sofreu, querido. Amados, eu recebi um vídeo de um grande palestrante, aí, um grande pensador aí no Brasil. E ele se diz ateu. E ele fala o seguinte: olha, eu me tornei ateu o dia que eu descobri que eu era muito religioso, mas eu não tinha Cristo no meu coração. Esse cara, ele encontrou nessa desculpa, nessa situação, melhor dizendo, uma desculpa para se dizer que não crê em Deus. Qual será a desculpa que nós temos dado para nós mesmos, para não fazer a vontade do Senhor, amado? Amados, que não sejamos como essas pessoas, amados, que no momento do medo se intocam. Hoje eu falei com essa pessoa que me falou: olha, nós não podemos agir como tem um desenho de um carabujinho que eles ficam falando assim, irmãos, entoca e rola. Por causa do medo, ele só sabia olhar para situações de medo. E quando surgia este medo, as ação deles era se tocar e ficar ali preso, amados. Não. O amor de Deus lança fora todo medo. Se você tiver que sair, amados, para trabalhar, saia com coragem, porque o Senhor, Ele vela pela sua vida. É o Senhor que cuida de ti, amado. É o Senhor que cuida da sua igreja. Nós temos que crer, amado. Amado, Páscoa significa a vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte. Amados, existe uma história com a qual eles tentam explicar aquela situação de quando Jesus ressuscitou, ele ter dobrado o seu lenço. A Bíblia, ela deixa muito claro, ela explica aquilo de uma maneira muito enfática. Essa história entre o povo judeu fala que era comum o escravo, quando ele ia servir o alimento para o seu senhor, enquanto aquele senhor não dobrasse aquele lenço, ele não poderia fazer nada. Ou melhor dizendo, desculpa, eu troquei, é o contrário, que aquele mordomo, ele só poderia se aproximar do seu senhor quando o lenço tivesse dobrado. O que significa, irmãos? Qual a importância de se dobrar ou não se dobrar o lenço? Mas é importante nós deixarmos claro, amados, que nós não somos mais escravos para ficar crendo em situações que vai nos impedir de nos aproximar do nosso Senhor. Nós não somos mais escravos. Deus olha para nós e com o seu olhar de misericórdia e nos vê como filhos amados do teu reino. Amados, quando aquele lenço era dobrado, era uma mensagem de que aquele Senhor, se ele saísse, ele voltaria. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Ele ascendeu ao Pai e ele falou que da mesma maneira como ele foi, ele voltaria. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus vive, nós cremos que esta pandemia passará, amados. E nós sairemos lá no final desta linha mais fortes. Porque o Senhor está nos moldando. O Senhor molda a sua vida, a minha vida, neste momento de tribulação, querido. Crê no Senhor, confie no Senhor. Continue a buscá-lo, a tempo e a fora de tempo, amados. Amados, para finalizar, eu quero deixar uma ilustração para você. Certa vez, uma pessoa muito importante falou assim: eu passei a maior parte da minha vida procurando o pote
de ouro no final do arco-íris, até o dia em que eu o encontrei aos pés da cruz. Qual é o seu pote de ouro? Qual é o pote de ouro que você tem vivido uma vida procurando e ainda não encontrou, porque às vezes você está procurando no local errado? O seu pote de ouro é a vida eterna e você só o encontra aos pés da cruz de Cristo. Creia, amados, confie no Senhor, continue marchando, não desista, não permita que o medo te segure, querido. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Diga isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Porque Jesus vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus vive, eu creio que este momento tempestuoso que nós passamos, ele vai acabar, amados. Ele vai acabar. E nós continuaremos marchando, nós continuaremos firmes, nós continuaremos unidos como igreja do Senhor, porque o nosso objetivo é glorificar ao nome de Deus Pai, o nosso Senhor. Meu querido, Deus te abençoa, se mantém firme na rocha, porque você é vitorioso em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, Deus de amor, meu amado, glorificamos ao Senhor, Pai querido, porque nada acontece sem a Tua permissão. Nós te glorificamos por Jesus Cristo, que está sentado à direita do Senhor na glória. Nós te glorificamos, Deus amado, por cada irmão, por cada irmã que está nos assistindo agora, Pai, ou de repente não, Senhor. Pai querido, que as mãos poderosas do Senhor estejam estendidas sobre cada vida, sobre cada família. Deus amado, eu ministro vida, eu ministro esperança, eu ministro força, eu ministro coragem, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor venha cuidar de cada um dos teus pequeninos, Senhor. Cuide de cada membro, de cada família, cuide de nossa nação. Deus, restaure a nossa nação, Pai querido, com o teu poder, Senhor. Pai querido, que o dia de amanhã, quando o sol nascer, Pai amado, possa novamente brotar a esperança em nosso coração. A esperança porque cremos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Pai. Embora distantes do templo, mas unidos no Espírito Santo do Senhor, pois nós nos colocamos na posição de templo do Senhor, Deus. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos. Amém, Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.